irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos tomar assento. Deus abençoe. Louvado esteja o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá este privilégio único de estarmos reunidos aqui para desfrutarmos da sua presença e apresentarmos o nosso culto, louvor e adoração ao seu nome. Prazer para mim retornar nessa casa, poder cooperar com o reino aqui mais uma vez. Estou feliz porque Jesus está entre nós. Ele é digno de ser louvado por seu povo. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor João Will. Muito obrigado mais uma vez por me conceder a oportunidade de falar a palavra da noite. Deus abençoe a liderança desse grupo. E estendo as minhas felicitações e o desejo de crescimento mesmo. Deus abençoe todos os adolescentes desta casa. Há quem diga que vocês são o futuro da igreja. Eu concordo em partes, porque eu acredito que Deus quer usá-los hoje. Eu acredito que Deus conta com vocês no presente para usá-los hoje. Ele só precisa da disposição e disponibilidade de vocês. Que o Senhor os conserve e o Senhor os sustente em sua presença. Liderança, Deus abençoe a regência. Anderson Cordeiro, Deus abençoe porque nos fez o contato para estar aqui. Todos esses grupos que abrilhantam esse culto com a sua presença, que o Senhor possa continuar abençoando. Todos os obreiros, todo o ministério dessa igreja, a liderança, a minha saudação em nome de Jesus. Eu trago a saudação da minha esposa, hoje eu vim sozinho. Eu estou nesta semana e na próxima semana trabalhando em Barueri. Os irmãos alguns sabem que eu moro na Zona Sul, então seria viável ir e depois voltar. Acredito que nem chegaria. Então vim direto, olhem por nós. Nosso bebê faz hoje 17 dias de nascido. Orem por nossa casa, orem por nossa vida, para que Deus continue nos abençoando e nos abrindo a porta da palavra. Amém, queridos? Eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações, vocês recebem? Amém? Amém. Me dê licença de não ler o tema, mas eu não vou me furtar da possibilidade de falar do seu contexto. Abre comigo sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22. Quero fazer menção apenas do verso de número 12. Apocalipse, capítulo de número 22, verso 12, e assim está escrito: Eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. O tempo vai me permitir falar apenas a primeira parte do versículo. Eis que cedo venho. Dá para citarmos todos juntos? Vamos lá? Apenas a primeira parte. Eis que cedo venho. 1, 2, 3. Eis que cedo venho. Você acredita nessa verdade? Pode dizer amém? Ao lermos as Sagradas Escrituras e chegarmos ao livro do profeta Isaías, é perceptível que ao lermos é patente que há duas fases em que Isaías vive no que se refere ao seu ministério profético. A primeira fase ele vai narrar nos 5 primeiros capítulos do livro que traz o seu nome. E se o irmão ler com cuidado, vai perceber que o teor das profecias de Isaías nesses 5 primeiros capítulos sempre há a conotação de ser conjugada na segunda pessoa da conjugação verbal. Isaías sempre profetizava ao outro. Nos 5 primeiros capítulos do seu livro,
ele não se incluía nas profecias que saíam da sua boca. Com maior veemência, no capítulo de número 5, você vai notar que Isaías sempre, antes de profetizar, ele dizia: ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vossos pecados, ai das vossas transgressões, ai de vossos erros, ai daqueles que se levantam amanhã a bebedice, ai daqueles que chamam a luz de trevas, a treva de luz, a justiça de injustiça, e assim sucessivamente. É perceptível que essa dinâmica profética, ela muda a partir de uma experiência que este homem vai ter intimamente com Deus, a qual ele narra no capítulo 6 do seu livro. Ele vai dizer que essa experiência aconteceu no ano 740 a.C. Ele diz que foi no ano em que morreu o seu primo, o rei Uzias. Ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor em um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou seja, apenas a orla das suas vestimentas era o bastante para tomar todos os espaços do templo. Isaías disse: na visão em que tive, serafins estavam sobre eles. Cada um deles tinha 6 asas, que com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É interessante que a visão que eu tinha desse texto é Deus assentado em seu trono, os serafins o rodeando e declarando: Ele é santo. Mas eu fui ler com um pouco mais de cuidado e eu notei que o que os serafins estão fazendo é conversando em alta voz. Eles estão dizendo: Ele é santo. Outro responde: é verdade, Ele é santo. Outro se manifesta ouvindo a conversa dizendo: é verdade, vocês têm razão, Ele é santo. Outro se apresenta e diz: é verdade, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías disse: quando eu tive essa visão, os umbrais da porta se estremeceram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. É a partir dessa visão, dessa manifestação da glória de Deus, que a dinâmica do ministério de Isaías vai mudar, porque agora suas profecias não são mais ai de vós. Ele, depois de ter uma experiência com a glória de Deus, ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Por quê? Por causa de vós, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas não só isso, por causa de mim mesmo, porque como eles também têm lábios impuros. Quando ele observa o seu pecado, a visão continua, e ele vê um serafim que tira do trono de Deus uma brasa viva, que voou, ele disse: tocou em meus lábios, purificado foi o meu pecado, disse o profeta. A partir de então, note, amados do Senhor, que a dinâmica profética desse homem vai mudar. Agora suas profecias tomam um novo rumo. Não é por acaso que Isaías recebe o título de profeta messiânico, tampouco pelo livro que traz o seu nome receber o título do Evangelho do Antigo Testamento, visto é que das mais de 300 profecias que houve na Antiga Aliança a respeito da manifestação do Messias, boa parte delas é profetizada por este homem. Por exemplo, Isaías vai profetizar a respeito do sinal que evidenciaria a manifestação do Messias. Lá no capítulo de número 7, verso 14, ele diz: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Isaías profetiza qual seria o lugar em que o Messias iria morar. Capítulo 9, verso de número 1, ele revela que o Messias moraria no território de Naphtali e de Zebulon. Isaías profetiza sobre as características do Messias. Capítulo 9, verso de número 6, ele diz: um menino nos nasceu, o filho se nos deu,
O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías profetiza, por exemplo, a respeito da linhagem que o Messias viria. Lá no capítulo 11, verso 1, ele diz que é do tronco de Jessé que brotaria um rebento, e de suas raízes nasceria um renovo. Capítulo 25, ele vai dizer que o Messias teria o poder de tragar a morte em vitória, e assim Deus enxugaria dos olhos todas as lágrimas e tiraria a vergonha do meio do seu povo. Quem não conhece o teor das profecias do capítulo 53, quando Isaías profetiza a respeito da falta de atenção que a mensagem do Messias iria ter, o seu desprezo, Isaías está tão envolvido no seu ministério que note que ele não profetiza no futuro, ele profetiza como o Messias já estivesse com ele, e ele profetiza dizendo quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo ele, como raiz de terra seca. Ele não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, nada havia que o desejássemos. Era homem experimentado, era homem de dores, experimentado no trabalho, ao qual os homens viravam seu rosto, dele não fizemos caso algum, mas mesmo assim verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades levou sobre si. Nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O tempo se passa e a humanidade vai mergulhar em um período chamado, por alguns teólogos, de período intertestamentário. Alguns defendem que é um espaço de 400 anos na história da humanidade, em que Deus não se ouve Deus através de voz profética. Ninguém mais se levanta dizendo assim diz o Senhor. Ninguém mais toma as rédeas da profecia para trazer a vontade de Deus ao povo. Mas é em meio exatamente esse silêncio que Lucas nos registra no capítulo 1, a partir do verso 26, a descida de um anjo na cidade de Jerusalém, o anjo Gabriel. Foi até a casa de uma jovem, alguns historiadores defendem que tinha entre 14 e 15 anos, e a saúda dizendo, salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Aí o texto diz que Maria fica com medo, tamanha é a excelência da saudação que ela recebe. O anjo Gabriel disse, não temas Maria, porque achaste graça diante dos olhos de Deus. E lhes digo, tu ficarás grávida. Eu começo a imaginar o diálogo de Maria com o anjo, e devia ser algo extraordinário, porque Maria diz, não é possível que eu fique grávida, já visto que não tenho conhecido o varão, estou desposada, ou seja, sou noiva, e não é possível que isso se conceba. Mas note que a profecia, depois da queda do homem, lá no Gênesis, capítulo 3, verso 15, você se lembra? Deus vai dar a sentença para o homem, para a mulher, para a serpente, para Satanás. E note que quando Deus vai dizer sobre a semente da mulher, vai dizer, olha Satanás, eu colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher, porque é da semente da mulher que nascerá um que pisará a tua cabeça. Aí eu já ouvi alguém pregando, dizendo que toda vez que se levantava um sacerdote, causava problema no inferno, porque tinham medo que poderia ser o Messias. Toda vez que se levantava um rei, um levita, alguém de linha sacerdotal, causava alguma comoção no reino espiritual. A história é até bonita, mas pena que não é bíblica, porque a profecia diz, não é da semente do homem. Toda vez que nascia um sacerdote, a semente era do homem. Toda vez que nascia um rei, a semente era do homem. Toda vez que nascia um profeta, a semente é do homem. Aí Isaías quer complicar um pouco mais e diz, vai ser da semente de uma mulher virgem. Gabriel disse, tem todas as características, Maria. Ela disse, como se dará isso? Ele disse, pode ficar tranquilo, descerá sobre ti o Espírito Santo, sobre o Altíssimo te cobrirá, pois aquele que há de nascer de ti será chamado Jesus, porque salvará o mundo dos seus pecados.
Aleluia. A Bíblia diz então que Maria vem conceber, estou adiantando, o menino que se chamaria Jesus. Ele vai nascer, ele vai crescer na admoestação dos seus pais, ele vai ser parametrizado a respeito e ensinado a respeito dos preceitos da lei mosaica, ao qual ele está inserido. E nós, queridos irmãos, que quando Lucas, não é por acaso, que ele vai narrar lá no capítulo 2, Jesus subindo na idade de 12 anos para a cidade de Jerusalém para comemorar a Páscoa. Não é por acaso que Lucas nos diz que ele tinha 12 anos. Isso é fato para nos mostrar que ele estava seguindo os preceitos da lei. Por quê? Porque com 13 anos ele deveria subir de novo para a cidade de Jerusalém e ser provado a respeito dos 613 preceitos da lei mosaica, para ver se ele tinha condições de participar sobre aquilo que o judeu chama de bar mitzvah. Ele se tornaria um filho da lei, um filho dos preceitos da lei. O que estou lhe dizendo é que Jesus, quando tinha a idade de vocês, quando tinha a idade de 13 anos, ele já tinha condições de dar aula em escola bíblica. Quando Jesus tinha 13 anos, ele já sabia de cor os 613 preceitos da lei, assim como os demais meninos de sua época. Ele vai crescendo. Por algum motivo a Bíblia oculta o seu período dos 12 aos 30 anos. Mas a verdade é que com 30 anos ele se apresenta a João Batista para ser batizado nas águas do Rio Jordão. Jesus então inicia o seu ministério com milagres, com ensinamentos. Ninguém fez o que Jesus fez. Ninguém ensinou como Jesus ensinou. Mateus capítulo 7, salvo engano é o verso 29, Mateus diz o que atraía as multidões a Jesus não eram os milagres, não eram as multiplicações de pães. Mateus diz que o que atraía as multidões a Jesus é que ele ensinava com autoridade. Era muito bom ouvir Jesus pregar, eu imagino. Jesus pregava como ninguém. Ele desenvolve sua vida e ministério aqui na terra. Na verdade, queridos irmãos, Jesus em sua primeira vinda aqui nessa terra, ele se manifestou para cumprir pelo menos 3 propósitos. Jesus, na sua primeira vinda aqui na terra, ele se manifestou para cumprir pelo menos 3 propósitos. O primeiro propósito de sua primeira vinda aqui na terra, e é o motivo pelo qual estamos aqui esta noite, foi nos trazer, foi anunciar a salvação. Jesus veio trazer salvação. João capítulo 3 e verso 16, texto-chave da Bíblia Sagrada, revela-nos que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o verso 17, João diz, porque o Filho se manifestou, não para condenar o mundo, mas para que o mundo por ele fosse salvo. Mateus capítulo de número 18 e verso 11, Jesus disse, porque o Filho do homem veio salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, verso 10, Jesus disse, porque o Filho do homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Jesus veio trazer salvação. O segundo propósito de sua primeira vinda, não perca sua atenção na mensagem. O primeiro propósito foi trazer salvação. Segundo propósito de Jesus ao vir essa terra foi nos trazer vida. Capítulo 6 e verso de número 35 de João, Jesus disse, eu sou o pão da vida, quem participar de mim jamais tem fome. João capítulo 10 e verso 10, Jesus diz, o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu me manifestei para que vocês tenham vida e vida em abundância. João capítulo 11 verso 25, Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. João capítulo 14 verso de número 6, Jesus disse, eu sou caminho, mas eu também sou verdade e eu também sou vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu acho linda a visão que João tem lá no Apocalipse, lá no capítulo 1 verso 12, quando ele está preso na ilha de Patmos. Ele disse, eu ouvi alguém que me chamava por detrás, e quando virei-me para ver quem me chamava, vi 7 castiçais de ouro.
e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Como ele era, João? Sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã. Estava vestido de vestimentas talares, e no seu peito há um cinturão de ouro. Como mais, João? Seus olhos eram como chamas de fogo, e a voz dele, a que me chamou, era de trombeta, mas a que falou depois comigo era de muitas águas. A sua destra havia 7 estrelas, da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. Os seus pés eram como um latão reluzentes, parecendo que foi refinado numa fornalha. Aí João disse: quando eu tive a manifestação dessa glória, eu não aguentei. Eu caí como morto aos seus pés, mas ele colocou sobre mim a sua mão direita e disse: não tema, João, eu sou Alfa, eu sou Ômega, eu sou princípio, eu sou fim. Fui morto, mas estou vivo e tenho nas mãos a chave do inferno e da morte. Ele tem vida para você essa noite. Ele tem vida para adolescente aqui. Tu disse que o laço foi quebrado, o Espírito testificou dizendo: eu desço como vida essa noite para alguém. Recebe vida, recebe saúde, recebe vida, recebe saúde. Ele se manifesta em sua primeira vinda para trazer salvação, para nos dar vida. Terceiro propósito, para reconciliar o homem com Deus. Jesus, em sua primeira vinda, se manifestou para reconciliar o homem com Deus. Você se lembra da criação? Gênesis 1, Gênesis 2, Deus cria tudo pelo poder da sua palavra, pelo poder do haja. Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2, a terra é sem forma e vazia. A treva sobre a face do abismo, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Verso 13 diz que Deus haja luz e houve luz. E Deus vai criando pelo poder do haja, pelo poder da sua palavra. O que não existe, vem a existir. Mas chegamos ao capítulo 2 e verso 7, e Deus agora não vai criar pelo poder da sua palavra. Deus agora com as suas mãos vai no pó da terra, vai formar uma espécie de boneco, soprar em suas narinas fôlego de vida. O texto diz: o homem se fez ao vivente. Esse é o capítulo 2 e verso 7. Aí o capítulo 2 e verso 8, a Bíblia diz que plantou Deus um jardim no Éden e bosqueou o homem que tinha formado. O que era o Éden? Era a casa de Adão. O que era o Éden? Era a casa de Eva. Matthew Henry diz que na história da humanidade nunca haverá um lugar tão lindo, tão belo, tão extraordinário como o jardim do Éden aqui nessa terra. Tudo que tinha à disposição do homem era perfeito, todos os frutos, legumes, árvores. Mas o mais lindo, gente, não é o que se podia visualizar com os olhos humanos no jardim do Éden. O mais belo que acontecia todos os dias, no final, na virada de um dia para o outro. O que acontecia? Deus, o ser eterno, poderoso, majestoso, extraordinário, ele saía do seu trono, descia no planeta Terra para conversar com o homem. Então você imagina isso, Deus chegando na tua casa, final de dia, tocando a campainha, batendo palma, e diz: dá licença, deixa eu entrar. Eu vim aqui para a gente conversar, eu vim aqui para a gente se relacionar, eu vim aqui para ouvir seus sonhos, eu vim aqui para me revelar a você. Aconteceu todo dia isso, não é? Mas toda a centralidade da comunhão tem limites, e quem determina é Deus. O limite da comunhão com Deus é uma árvore que está no meio do jardim. Deus diz: não come do dia que vocês comerem, certamente morrerás. Aí vocês conhecem, Gênesis 3 e 6, a mulher estando pelo jardim, observou a árvore, viu que era boa, agradável aos olhos, desejável ao conhecimento, tomou o fruto, comeu, e o seu marido também fez. Esse é o capítulo 3, verso 6. Aí o capítulo 3, verso 9, Deus não deixou de descer no jardim. Ele sabia que o homem tinha pecado, sabia, mas não deixou de descer no jardim. Ele sabia que o homem tinha errado, mas ele disse: eu não vou abrir mão da minha
minha presença para ele. Aí o verso 9 é impactante. Deus diz: Adão, onde você está? O Deus onisciente perguntando: Adão, onde você está? O problema aqui não é a ausência de conhecimento de Deus, onde está o homem. Deus está dizendo: Adão, eu desci como todo dia, mas não te achei no lugar que a gente se encontra. Adão, eu desci para a gente conversar e não lhe achei. Oh, Jesus. Adão disse: eu ouvi a tua voz no jardim e escondi. Eu estava nu. Eu disse: quem disse para você que estava nu? Porventura participasse do fruto. Essas conhecem, transferência de responsabilidade. Um com o outro. Aí talvez uma das cenas mais tristes da criação acontece no verso 23 do capítulo 13. Deus expulsa o homem do Éden. Colocou 2 anjos na porta e diz: não entra mais. A porta da comunhão, do relacionamento, da intimidade está fechada para você. Aí Jesus se manifesta, cumpre seu ministério, vai à cruz e dá o brado de vitória: tetelestai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Os evangelistas vão narrar o que acontece aqui na terra quando Jesus entrega o seu espírito a Deus. Mas o salmista tem uma revelação no Salmo 18, ele vai dizer o que acontece no céu. O texto é mais ou menos o seguinte: o pai estava sentado e não se conteve, se pôs em pé, puxou o ar, e quando soprou, das suas entranhas saíram fogo abrasador, das suas narinas saíram fumaça. O que ele fez? Chamou um dos seus querubins, sentou em cima dele e saiu deslizando sobre as asas do vento. Onde ele foi? Pega a revelação. Saiu da sua glória, entrou no universo, deu um giro na Via Láctea, Meu Deus eterno, passou em frente ao sol, e Mateus registra, capítulo 27, verso 45, por 3 horas o sol se curva diante do Todo-Poderoso e nega dar a sua luz. Aonde o Pai foi? Ele entrou dentro do planeta Terra. E Mateus 27, 51 diz que a terra não aguentou, entrou em colapsos e as rochas se fenderam no meio. meu Deus eterno, Aonde o Pai foi? Na cidade de Jerusalém, Monte Moriá, templo central da adoração. Passou pelo átrio, deu uma olhada na bacia de bronze, no altar de bronze, olhou as colunas de acácia, passou pela cortina, entrou no lugar santo, acho que deu uma olhada no candelabro, viu a mesa dos pães, olhou o altar do incenso. Só que para entrar no Santo dos Santos tem um véu. meu Deus, E o véu, e para romper o véu, só entra quem tem unção. Só quem tem autoridade é uma vez por ano só. A minha visão do texto é o Pai olhando para o véu e ouvindo Jesus dizendo: está consumado, está consumado, está pago, foi tudo cumprido pelo Pai. Então olha para a cruz, o Filho está entregando o seu Espírito dizendo: tetelestai, está consumado, está pago. Mas está pago, então eu rasgo o véu de alto a baixo e você pode desfrutar da presença dele. Tu pode sentir que só o sacerdote sentiu uma vez por ano a presença dele entre nós. Tem capacidade para sentir. A porta continua aberta, viu? O véu continua rasgado. A presença continua disponível. A autoridade tem para quem quer. A unção continua sendo derramada.
criar o homem com Deus são propósitos que vão além da nossa estadia aqui nessa terra. Todos os propósitos de sua primeira vinda aqui na terra são eternos. Deus não te salvou para você viver uma vida boa aqui na terra e está tudo certo. Não, Senhor. Deus não te deu vida, e a vida que Ele te deu não é só o que o salmista retrata no Salmo 90, verso 10, lá 70, 80 anos, não é isso. Vai muito além disso. O processo da comunhão que Ele possibilitou por sua primeira vinda não foi exclusivamente para você desfrutar isso em 2 horas de culto, não. Todos os propósitos de sua primeira vinda são eternos, eles têm continuidade. Jesus está agora, depois de ressuscitar, ficar com seus discípulos por 40 dias, Ele vai pregar agora a sua última mensagem aqui na terra. Lucas vai registrá-la lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 8, sobre o que Jesus está pregando, sobre o Espírito Santo que vai descer. A última mensagem de Jesus aqui na terra é o Espírito Santo que vai descer. Verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Jesus está pregando: o Espírito Santo vai descer, o Espírito Santo vai repousar sobre vocês, o Espírito Santo vai nos revestir de poder e de autoridade. Mas quem seria este Espírito Santo que desceria para cumprir aquilo que Jesus havia dito? É o mesmo Espírito que está pairando sobre as águas antes da criação de todas as coisas. Quem é o Espírito Santo que vai descer? É aquele que Isaías profetizou, que repousaria sobre Jesus, mas não somente como Espírito de santidade, mas também como Espírito de conselho, de fortaleza, de temor no Senhor. É o Espírito Santo que está na primeira reunião bíblica, lá no Gênesis 1:26, e ele concorda com a conclusão, dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quem é o Espírito que vai descer? É o Espírito que caiu no dia que Pedro pregava na casa de Cornélio. Quem é o Espírito que vai descer? É o Espírito que encheu os irmãos em Atos 2. Quem é o Espírito que iria descer? Jesus está dizendo: ele vai descer, ele vai encher vocês. Mas quem é ele? É o Espírito que tem o dom da fala. Ele fala. Sabe que o Espírito Santo fala? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2, a Bíblia diz que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Jesus disse: é ele que vai descer. Quem é o Espírito que vai descer? É o Espírito que tem inteligência. E Paulo escreve aos Coríntios sobre isso, lá no capítulo 2, verso 10 e 11, dizendo: mas como está escrito, o que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao vosso coração, são as coisas que Deus reservou para aqueles que o amam. Por quê? Verso 11: mas Deus nos revelou por seu Espírito. Por quê? Porque ele é inteligente, ele sabe de todas as coisas, ele conhece as profundezas de Deus. Quem é o Espírito que Jesus disse ele vai descer? É o Espírito que sente tristeza. Efésios capítulo 4, verso 30, Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo, o qual estáis selados para o dia da redenção. Quem é o Espírito que Jesus está dizendo? Ele vai descer. É o Espírito que tem a capacidade de ensinar. João capítulo 14, verso de número 26, Jesus disse: mas o Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu já vos tenho dito. Quem é o Espírito Santo que vai descer? É o Espírito que tem a capacidade de interceder por nós. Romanos capítulo 8, verso 26, Paulo disse: mas o mesmo Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos
consolador, é o Espírito que em Hebreus 9:14 é eterno, é o Espírito que em Hebreus 10:29 é o Espírito da graça, é o Espírito que em 1 Pedro 4:14 é o Espírito da glória, é o Espírito que em Romanos 8:2 é o Espírito da vida. Ele vai descer, é o Espírito que em Efésios 1:13 é o Espírito da promessa. Quem é o Espírito Santo, senão a pomba que nos ensina a simplicidade, a luz que ilumina os nossos passos, a água que nos traz refrigério, o fogo que aquece a nossa alma, o selo que garante a nossa redenção. Já era para você ter dado glória a Jesus, porque Ele desceu, nos encheu, continua entre nós. É o Espírito de Deus. Jesus está dizendo, Ele vai descer. Eu acho lindo o texto, porque o texto Jesus está pregando, Ele vai descer. Ele vai descer. Aí o texto diz, e Ele começou a subir. Jesus está pregando, o Espírito vai descer, e Jesus começa a subir. Ele está pregando, Ele vai descer, e Ele começa a subir. Aí o texto diz, em cima uma nuvem o recebeu. Agora preste atenção, pensa comigo. Se Jesus está pregando e começa a subir, quem está ouvindo pregar, está ouvindo e está acompanhando Jesus subir. Jesus está pregando, Ele vai descer, e eu estou vendo Jesus subir. O Espírito vai descer e eu estou vendo Jesus subir. Até que a nuvem o cobre. Quando a nuvem o cobre, dois seres se manifestam dizendo, varões galileus, por que é que estáis olhando para cima? Esse mesmo que viste receber do céu, virá outra vez do céu que viste subir. Não, vamos dizer de novo. Eles estão ouvindo Jesus pregar. Os varões se manifestam dizendo, vocês estão olhando para cima por quê? O sentimento é de perda, fiquem tranquilos. Vocês veem hoje ele subir, mas em breve vocês verão ele descer de novo. Ele disse que isso aconteceria. João 14, verso 1 a 13, ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu diria, mas como é verdade, eu vos afirmo, vou preparar-vos lugar. E quando for, e assim o fizer, vos levarei para mim, para que onde eu estiver, disse Jesus, estejais vós também. Eu vim anunciar essa noite que o arrebatamento da igreja está muito próximo de acontecer. Vai acontecer. Bruno, eu acredito nisso. Parabéns, vai acontecer. Eu não acredito nisso, sinto muito. Vai acontecer do mesmo jeito. Jesus não demora a vir de novo. Ele vem. Como isso se dará? Paulo vai nos dar uma ideia, um vislumbre. E ele escreve aos irmãos da igreja de Tessalônica, lá no capítulo 4, verso 13. Ele disse, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem, para que vocês não fiquem tristes como os demais que já não têm mais esperança. Verso 16, porque o mesmo Senhor, excelente demais, gente. Porque o mesmo Senhor descerá. Ele não vai mandar representante, é o mesmo. Ele não vai mandar anjo, ele não vai mandar arcanjo, ele não mandará representante. É o mesmo Senhor, é o mesmo que subiu, é o mesmo que foi recebido em cima. O mesmo Senhor descerá com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha
depois nós os que estivermos vivos. Depois nós os que estivermos vivos. Depois nós os que estivermos vivos. Depois nós os que estivermos, já repetindo até algum vivo se manifestar no culto. Depois nós que estivermos vivos. Depois nós os que estivermos vivos. Depois nós os que estivermos vivos seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e com Ele estaremos para sempre. Quem ainda tem essa esperança, deixa eu dar uma olhada. Quem ainda tem essa esperança, Jesus vem. Jesus vem de novo. Quando isso aconteceu, vai se cumprir Mateus 13. Vocês se lembram da parábola do trigo e do joio? Lembra? É linda a parábola porque Jesus conta para a multidão, mas o significado só dá para quem é discípulo. Foi para os discípulos que Jesus disse: o trigo são os verdadeiros, os joios são os falsos. A seara é o reino, o campo é o mundo, os anjos são os ceifeiros. É incrível que, quando os servos que trabalhavam na fazenda observam a plantação de trigo, eles vão até o responsável, dizendo: Senhor, o que foi que aconteceu? Tem joio no meio do trigo. Que foi que houve? Tem falso no meio dos verdadeiros. Olha a resposta do dono da seara, enquanto os homens dormiam. O inimigo se manifestou e lançou o joio. Ou seja, a condição de ter falso no meio do verdadeiro, eu estava dormindo no momento que não era para dormir. Então não reclama de calor, estava dormindo. Não reclama de fofoca, tu estava dormindo. Olha a preocupação dos céus. O Senhor nos dá licença de ir ao campo e tirar o joio do meio do trigo? A resposta: não. Deixa crescer. Deixa aparecer. Deixa mostrar quem é. Irmão, joio é planta parasita, ela precisa de outra para crescer. E como funciona? Para se alimentar, o joio se entrelaça nas raízes do trigo para sugar o alimento da terra. A condição de arrancar o joio do meio do trigo, o trigo sofre danos. Escuta, tem coisas que Jesus tolera dentro da igreja. Meu Deus eterno. Já viu gente que peca sem nenhum temor e pudor e parece que Jesus não faz nada? Você já teve a experiência de ouvir alguém mentindo em cima do púlpito? E parece que Jesus não faz nada. Por que Jesus não tira? Porque se arrancar o joio, o trigo vai junto. Tem coisas que Jesus tolera na igreja por amor àqueles que são fiéis. Ah, mas o dia do acerto de contas está chegando. Quando é que separa joio do trigo? Na colheita. Ao som da última trombeta, uma grande colheita está para acontecer no planeta Terra. Aí eu quero ver, santo, porque diante da colheita o que vale não é embalagem, é conteúdo. Eu estou pregando com muito temor de Deus aqui. O
O que vale na colheita não é o que fala, é como age. E deixa eu logo lhe avisando, você que está querendo maquiar o Evangelho, que diante da colheita não adianta se apresentar como Eva se o coração for de serpente. Diante da colheita não adianta se mostrar o culto como de Abel se as intenções eram de Caim. Não adianta mostrar a disposição de Noé se o coração é de Nimrod. Não vai dar nada ter a liderança de Moisés, mas as intenções na verdade é de Corá, Datã e Abiú. A intrepidez é de Josué, mas as atitudes no escondido são de Acã. Eu sei que Jesus está falando aqui. Canta como Davi, mas já se entregou à idolatria como Saul. A disposição é de Neemias, mas a vontade de ver a queda do muro é de Sanbalat, de Tobias e Gesem. Se veste como Ruth, mas a coração é de Jezabel. Parece profeta como Elias, mas o coração é de Acabe. Tem um porte de discípulo, mas é fariseu e rustido. Parece anjo, mas o coração é de demônio. A colheita vai revelar quem é, quem não é, quem vai subir, quem vai ficar. Deixa eu ouvir só o trigo que vai subir. Deixa eu dar uma olhada. Deixa o céu ouvir só o trigo que vai subir. O João pode ficar calado, mas o trigo que vai subir, diga algo que adora Jesus. A unção hoje é só pro trigo. O João pode dar fora. A graça hoje é só pro trigo. O João pode ir embora. O culto já deu para você. Só quem vai subir recebe a promessa do Espírito Santo. É muito fácil saber quem é aqui. Fácil. Quer ver? Vou lhe dar um exemplo agora. O joio tem caule duro. Quando o vento sopra, ele permanece de pé, não reage. O trigo, quando o vento do Espírito sopra, ele se curva. Ele entende que só é um digno de ser adorado. O joio não gosta de culto. O joio não gosta de adoração. Mas o trigo aqui veio hoje para ser cheio. Tem trigo no culto ainda, tem trigo no culto ainda. Se tu não gosta de céu, não adianta vir pro culto, velho. Se tu espera aí pro céu e não gosta desse ambiente, esqueça o céu. Céu é lugar de quem gosta de adoração. Céu é lugar de quem gosta de adorar a Deus. É como serafins dizendo: Santo, Santo, Santo. Aprende com ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aprende com os anciãos, tira a coroa, joga nos pés de Jesus, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, que recebeu honra, glória, ação de graças, domínio, louvor, poder. Fica de pé, meu filho. Eu fico imaginando a igreja chegando no céu. Jesus chegando, a trombeta tocando e a igreja chegando com Jesus. Cumpre o Salmo 24 e verso 7: os porteiros celestiais avistam a igreja, dizendo: levantai, ó portas eternas. Levantai entradas eternas as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Alguém olha lá de dentro dizendo: mas quem é este Rei da Glória? Eles respondem dizendo: é o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Entra, deixa a noiva entrar, deixa a noiva cultuar aqui em cima. É só para quem vai subir que entende isso. Jesus vem.
Jesus vem. Jesus vem. A promessa está de pé. A promessa continua de pé. Ele vem. Não desiste, minha irmã, ele vem. Não desiste, meu adolescente, ele vem, ele está chegando. Como é bom se esse culto não acabasse aqui essa noite. Ele vem, não desiste.